Vem pra cá, boa noite, sexta-feira e vai começar oficialmente a temporada no futebol de São Paulo. Com início nesta sexta e a grande final no dia 7 de maio, 16 equipes irão decidir quem vai conquistar o título do Campeonato Paulista em 2017. Corinthians com 27 títulos, Santos e Palmeiras com 22 e o São Paulo com 20 são os principais favoritos. Mas as equipes aí de menores, as equipes menores prometem dar bastante trabalho, como por exemplo o Ituano, que em 2014 venceu o Santos na grande final, e o Audax, que no ano passado chegou à final também contra o Santos, mas aí terminou o campeonato na segunda colocação. E por falar no Santos, vale lembrar que nas últimas 11 edições do Paulistão, a equipe da Vila Belmiro participou de 10 finais e foi 7 vezes campeã. Confira algumas novidades da competição neste ano. Logo mais às 9 horas da noite começa mais uma edição do Campeonato Paulista de Futebol. A competição teria início no domingo passado, mas foi adiada em uma semana, já que a última rodada do Brasileirão de 2016 também foi prorrogada. O adiamento havia se dado por conta da tragédia com o avião da Chapecoense, que acabou vitimando 71 pessoas em novembro. A principal alteração no regulamento deste ano está no mata-mata pós-fase de grupos. Ao contrário das edições passadas, as quartas e semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta. Vale lembrar que o confronto decisivo será sempre na casa do time de melhor campanha e os pontos serão acumulativos. Mesmo durante o mata-mata, uma equipe pode passar a outra na classificação e reverter o mando de campo no torneio. A outra novidade no campeonato deste ano tem relação com o número de clubes participantes. 16 times vão disputar a competição nesta temporada, 4 a menos do que nos anos anteriores. Com a redução na quantidade de agremiações, o torneio passa a ter 12 datas na primeira fase e 18 no total. Na primeira fase, aliás, as equipes foram divididas em 4 chaves. No grupo A estão Corinthians, São Bernardo, Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto. O grupo B é composto por São Paulo, Red Bull Brasil, Linense e Ferroviária. O cabeça de chave do grupo C é o Palmeiras, que terá a companhia de São Bento, Novo Horizontino e Santo André. No grupo D estão Santos, Audax, Ponte Preta e Mirassol. Na primeira rodada do campeonato, o Santos recebe o Linense na Vila Belmiro e o Corinthians mede forças com o São Bento fora de casa. No domingo, o São Paulo pega o Audax na Arena Barueri e o Palmeiras enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto no Allianz Parque. Lembrando que os clubes não jogam contra as equipes da própria chave nesta primeira fase da competição. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Portanto, temos um Campeonato Paulista com um menor número de clubes, o que não significa ter um campeonato, digamos, mais encaixado no calendário com menos datas, porque aumentaram os jogos de quartas e semifinais, jogo de ida, jogo de volta, portanto não mudou muita coisa. Fica melhor, é verdade, mas ainda assim o Campeonato Paulista está longe de ser algo extremamente atraente num calendário tão conturbado como o futebol brasileiro. Os campeonatos regionais, eles já foram fortes, já foram muito importantes, isso não se discute, só que as coisas mudam com o tempo. Hoje o Campeonato Paulista ele é muito mais um torneio de pré-temporada do que necessariamente um grande campeonato. Não me refiro só ao Campeonato Paulista, não. O Campeonato Paulista ainda é um dos mais importantes do país. Mas os regionais pelo Brasil não fazem muito sentido, a não ser pela política e pelo dinheiro que entra da televisão. Mas para os clubes é muito mais interessante disputar a Libertadores América, é muito mais interessante disputar um campeonato brasileiro. Ainda assim, por questões políticas, os regionais sobrevivem. Tentaram criar essa primeira liga, que era uma resposta às questões, à realização dos regionais, mas por enquanto também não deu muito certo, Flávio, porque a primeira liga também é muito mais um estorvo do que um evento de fato. Melhor seria se todos os clubes se unissem nessa condição, fazer uma liga brasileira, aí o futebol brasileiro teria tudo para se profissionalizar. Acha não? Acho. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michel, amigos do Gazeta Esportiva.
os caras que estão aí, eles estão num contexto bastante atrasado, né? O futebol, ele passou a ser profissional e aqui a gente ainda tem dirigente amador. Claro que não é amador no sentido de não ganhar nada, ganha e ganhou muito, esse é o problema, né? Mas eu entendo que o futebol só funciona se você tiver profissionais de verdade mesmo, CEO, tipo assim, o Red Bull, entrou o Thiago Escuro como presidente. CEO, cara formado, cara de gestão e tal, como era o Kozarov antes, sabe? Coisa profissional, como é o Alexandre Matos. Você citar, esses caras são os caras que fazem o futebol. O futebol ele tem que ser tratado, ou como o Paulo Nobre, que não era remunerado, mas que tratou o Palmeiras como uma empresa. Ainda assim, ele assumiu o futebol, percebeu que não estava conseguindo dominar, chamou o Alexandre Matos para fazer o papel profissional. Quer dizer, então isso é fundamental. Isso aí enquanto nós tivermos isso, nós não vamos ter uma evolução. E o torneio regional, realmente, ele funciona para preservar as federações e para eleger o presidente da CBF, porque rola dinheiro e tal, e os caras não organizam grandes torneios, mas eles levam dinheiro para organizar. Então o voto fica preso. E vale para a gente sentir os times, né? O Gary Lineker, há 20 anos, fez a seguinte declaração: futebol é um esporte de 11 contra 11, onde a Alemanha sempre ganha. E aqui para o Campeonato Paulista, plagiando o Lineker, eu vou dizer o seguinte: Campeonato Paulista é um torneio de 16 times, onde todo mundo joga contra todo mundo e o Santos ganha. É mais ou menos isso. É quase sempre isso, né? E é quase esse o tema da nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Qual é a pergunta? Quem é favorito para ganhar o Campeonato Paulista? O Corinthians? O Palmeiras? O Santos? O São Paulo? Ou você acha que outro time, além dos grandes, é favorito para ficar com o título do Paulistão? Flávio Prado? O Lineker, né? É um torneio que 16 times, todo mundo vai jogar, quando vai fazer um rolo, e o Santos vai ganhar. Santos e mais um. E o Santos vai ganhar. Celso. Eu estou com o Flávio. Eu acho que o Palmeiras é o maior favorito em todos os torneios que ele disputar. Tá. Exceção feita ao Campeonato Paulista, porque o Palmeiras ainda vai ter que entrosar, elenco, time, muitos jogadores chegaram agora. O Santos está prontinho, montadinho, vieram umas peças... Quando não está também, viu, Sérgio? Muito por acaso, pontuais. dessa vez ele está, mas quando não está também ele ganha, não tem? Meu palpite também é Santos. Show! Falando em gazetesportiva.com, o Paulistão é destaque também no nosso site. Olha só, lá você encontra uma galeria de fotos com os jogadores que serão destaque na competição. E não tem só os reforços dos grandes clubes, não. Tem um monte de jogadores conhecidos que atuarão por clubes do interior. Tem o retorno de Ítalo ao Audax, o Moradei com a camisa do São Bento, o Edno no São Bernardo, Nixon no Red Bull e muito mais. Acesse lá e confira aí todos os destaques, os jogadores que estarão no Paulistão. Bem legal essa galeria, caprichadíssima. Aliás, o pessoal do site está show de bola. Hoje também tem os 15 esportistas, os 13 esportistas mais bem pagos do mundo pela revista Forbes. Bem curioso. Flávio, para você, quem foi o principal reforço da Ponte Preta para o Paulistão? Eu acho que o Luca. O Luca? O Luca do Corinthians, que está indo para lá, nesse rolo, no melhor sentido, do Potker. Eu acho que o Luca vai ser o Luca que a gente viu começar aqui no Corinthians. Eu acho que foi uma contratação legal. Eu estou acreditando bastante nele. E a taça para o Potker, que você queria dar, um troféu? Ele já tá marcado, é só ele vir buscar. Quando ele vier aqui, ele vai ganhar mesmo? Ele foi mesmo? convidado, claro. Ai, ele já mandou aquela mensagem no dia do programa e tal. Estamos aguardando o acerto Potker de agenda do pessoal dele, né? Resta saber se ele vem como jogador da Ponte Preta ou se vem como... Não, ele vem como jogador da Ponte Preta porque ele ganhou pela Ponte Preta. Mas pode já estar Agora, um recadinho pro Potker. Querido Potker, você já está negociado com o Corinthians, hoje a própria Ponte Preta anunciou. Não vá se meter a besta de ficar fazendo corpo mole em campo, não, tá? Porque da mesma maneira que você foi consagrado e tal, chegou a conquista, fez nome para poder vir pro Corinthians, isso foi na Ponte Preta. E a Ponte não lhe negociou com o Corinthians, não é porque seja a última bolacha do pacote. É porque tem uma multa. Se pagar a multa, podia ir embora agora. Como não quis pagar, tem que esperar cumprir o contrato. Portanto, cumpra o contrato jogando futebol. Ninguém é tonto. Seja profissional. Sim, seja se ele for profissional, vai continuar recebendo nosso carinho e tal. Se fizer corpo mole, aí muda um pouquinho, né? Ele vai dar o troféu na cabeça dele. Ouço fortemente uma corneta aqui. Não, tá certo, prevenindo, porque às vezes o cara acha que pode fazer corpo mole. Ele tem como exemplo o Gabriel Jesus.
fechou com o Manchester City, valor absurdo, Foi e jogou campeão do 6 Palmeiras. meses. Porque foi é campeão do diferente, Palmeiras. ele não foi maltratado na ponte, não houve nada. Ao contrário do Michel Bastos, que a torcida bateu nele. É Sim. diferente. O Alexandre Pato foi maltratado no Corinthians. Aí é diferente. Lá não, ele está sendo tratado com o maior respeito, só que é um contrato a ser cumprido. Claro. É igual o Modesto Roma. Eu não vou vender o Lucas Lima porque 10% é pouco para mim, ou o Ricardo Oliveira, não valor pequeno para o Santos. É um negócio, é um contrato, mas ninguém foi maltratado e tal. Ele está sendo tratado com o maior respeito, portanto, respeite também. Só tá isso, certo, só claro. pedido para ser profissional. Estou nem dizendo que não vai ser, só estou fazendo um alerta que ninguém é tonto, né?